Capítulo 2º. Do Ministério Público do Trabalho. Seção 1ª. Da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 1º. Promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas. Inciso 2º. Manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Inciso 3º. Promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Inciso 4º. Propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. Inciso 5º. Propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho. Inciso 6º. Recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos enunciados da súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 7º. Funcionar nas sessões dos tribunais trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes. Inciso 8º. Instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir. Inciso 9º. Promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal. Inciso 10. Promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho. Inciso 11. Atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. Inciso 12. Requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas. Inciso 13. Intervir obrigatoriamente em todos os feitos no 2º e 3º graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Artigo 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos capítulos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º. Do título 1º, especialmente. Inciso 1º. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 1º do artigo 6º, que lhes sejam pertinentes. Inciso 2º. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. Inciso 3º. Requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4º. Ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito. Inciso 5º. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade.
Artigo 85. São órgãos do Ministério Público do Trabalho. Inciso 1º. O Procurador-Geral do Trabalho. Inciso 2º. O Colégio de Procuradores do Trabalho. Inciso 3º. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Inciso 4º. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Inciso 5º. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. Inciso 6º. Os Subprocuradores Gerais do Trabalho. Inciso 7º. Os Procuradores Regionais do Trabalho. Inciso 8º. Os Procuradores do Trabalho. Artigo 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e do último nível de Subprocurador-Geral do Trabalho.